Vamos lá, irmãos. Então, para achar de hoje, a vida de Sara. A vida de Sarai, que quer dizer zombaria, que se transformou em Sará, aquela que recebeu o sopro do Ruach, do Espírito. Então, Hayei Sara, no hebraico, a vida de Sara, referência é Bereshit 23, verso 1 até Bereshit 25, 18. 25, 18, convocação para hoje. Vamos lá. Aqui na transparência não dá para ver muito bem. A foto original era ela assim, como se fosse na tenda, a tenda abrindo e ela rindo, né? Porque ela está rindo de uma promessa ali, né? Vimos na paraxá anterior. Agora nós vamos entrar na morte dela, entender como que a morte dela desvenda mais um episódio importante, justamente o fato da morte, justamente a administração da morte, do funeral, do enterro, veio nos desvendar algo muito importante. Bereshit 23, Gênesis 23, verso 1 ao 2. Acompanhe comigo. Tendo Sará vivido 127 anos, 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã, e veio Abraão, lamentar a Sara, e chorar por ela. Então ela falece aqui com 127 anos, morre ali em Hebron, na terra de Canaã. Foi em Hebron, Liliana? Conheceu Hebron ou não? Não lembro. Monte Hebron, ali. Não conheceu? Não lembro assim, Não me lembro. específico. Porque ali foi enterrada em Hebron. E depois nós vamos entender como que isso redimensiona, justamente onde ela é enterrada, como que isso redimensiona, como que isso se torna importante, inclusive para nós hoje. Tá? Vamos lá. Então, justamente essa administração da morte, do enterro, do funeral, veio a legitimar o que hoje nós conhecemos como a terra prometida para Israel. Deus promete uma terra para Israel. Eu te darei uma terra. Olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste, olhe para o oeste. Onde você conseguir alcançar os olhos, essa terra te será dada por promessa, por herança. Então nós vemos uma promessa, nós vemos herança, depois logo mais vamos ver um quinhão da promessa, um ponto mais objetivo, mais concreto dessa promessa sendo trazida, concretizada. Então nós temos aqui já esse processo de formalização, de escritura, né? Uma lavração de escritura, né? Então, muito interessante isso. Então, a morte dela veio cabalmente legitimar a posse da terra por herança, a terra da promessa a Israel a partir de Abraão, tá? João 12, 24 diz que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele não pode germinar, não pode cultivar, não pode frutificar. O grão precisa cair. Palavras de Yeshua. Está falando de si próprio, está falando do ministério dos profetas que vieram antes dele, está falando do futuro ministério dos discípulos e apóstolos. Precisa morrer. Ele era a semente, né? E não somente ele, porque o Evangelho nos revela que todos os profetas também sofreram perseguições, sofreram morte, né? O próprio Hebreus, a galeria dos heróis da fé fala sobre isso, né? E me faltará tempo para falar de todos, né? De todos os profetas que deram sua vida, foram mortos ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, andaram errantemente, né? Pelo deserto. Então, irmãos, o ministério do Evangelho, o serviço do Evangelho, o serviço da palavra de Deus, o sacerdócio santo, ele subentende, ele indica uma vida de dedicação, uma vida de entrega, uma vida de serviço, uma vida de renúncia.
e eu estou cada vez mais convicto destas coisas. Nós tivemos um reverendo inglês que veio ao Brasil esses dias. Eu tenho me inspirado muito nele, tenho recorrido ao material dele já há alguns anos. Ele é um profeta de ofício muito, muito apurado, e ele disse que nós estamos naquele tempo entrando no tempo da rejeição, entrando no tempo daquela rejeição mais severa, mais difícil. Então nós estamos, aqueles que estão buscando esse alinhamento, aqueles que estão buscando essa centralidade, o centro da vontade de Deus, estão entrando num campo de rejeição. Eu tenho mapeado o campo de rejeição, eu tenho mapeado o campo de aceitação, eu tenho mapeado o campo de perseguição, e eu acredito que esse campo de rejeição vai nos levar agora a um campo de perseguição. Então, e ele falou que agora é a hora de você cumprir a visão, de você cumprir aquilo que vem como sugestão do Espírito a respeito de posicionamento, porque a igreja maculada, a igreja que realmente está se posicionando, ela está entrando nessa realidade agora. Então, está aqui, Yeshua nos antecipou. O grão de trigo precisa cair e morrer para poder frutificar, tá bom? E foi assim com a vida de Sara. Então ela foi a semente que veio a trazer essa realidade de Canaã para Israel. A conduta civil local de Abraão. A conduta civil e local de Abraão. Acompanhe comigo, 23, verso 3 em diante. Levantou-se depois Abraão da presença da sua morte e falou aos filhos de Het: Sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me a posse da sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morte. E responderam os filhos de Het a Abraão, dizendo: Ouve-nos, Senhor, tu és o príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morte, e nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para sepultares a tua morte. 7. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra e diante dos filhos de Het. Então esses versos aqui, 3 ao 7, esses 4 versículos, demonstram para nós a respeito da conduta, comunicam para nós a respeito da conduta local, a conduta cidadã de Abraão. Ele como cidadão, nesse contexto aqui de Canaã, ele já estava em Canaã. Já estava em Canaã. Então como é que ele comunica para nós essa conduta? Como é que nós podemos perceber essa conduta? Eu coloquei ali o status social de Abraão, né? Qual era o status quo de Abraão em relação aos homens cananeus ali? Como é que eles o consideraram? Como é que eles o consideravam na sua relação social ali para com eles? Eles o consideraram como um príncipe de Deus entre eles. Qual é o pedido dele? Eu preciso de um terreno para enterrar a minha morta. Por favor, me destine um pedaço de terreno dentro de Canaã, que era promessa para ele. Toda Canaã será sua, será de Israel. A partir de você, Abraão, a partir da sua descendência. E ele vai a Canaã. Filho, aqui não tem mais nada, filho. Então ele vai a Canaã, mas existem cidadãos em Canaã, existem outros povos em Canaã, e ele pede a esses povos, a esses homens, um pedaço de terra para enterrar a sua morte. Então, e diante disso os homens o respondem: entre nós, você é um príncipe de Deus, entre nós. Procure o melhor pedaço de terra para você enterrar sua morte. O melhor local. E isso nos leva a comparar a vida de Abraão com a vida de Ló. Ló, quando ele se separa de Abraão, ele faz uma busca pelas campinas mais verdejantes ali no vale do Rio Jordão. Isso está revelado ali em Gênesis 18, Gênesis 19, um pouco antes. Ele corre os olhos e quando ele percebe as campinas no vale do Jordão, ele fala assim: eu quero ir para cá.
E Abraão fala, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Porque eu posso ir para um deserto, mas eu vou porque tenho uma aliança com Deus. Eu tenho uma aliança com Ele. Então, o lugar independe para mim. Porque eu tenho uma aliança com o Eterno. Eu tenho uma aliança com aquele que é dono de toda a terra. Então essa é a diferença. E quando Ló está em Sodoma, quando os homens querem abusar dos enviados, dos mensageiros, dos anjos, os homens dizem para ele assim, você é estrangeiro entre nós, você mal acabou de chegar aqui entre nós, em Sodoma, e você já quer ser príncipe e juiz entre nós? O portão é um lugar destinado aos príncipes, aos juízes e aos sacerdotes. Então Ló, Gênesis 19 já revela que Ló ele estava posicionado dentro do portão da cidade de Sodoma, ou seja, ele já julgava a sociedade de Sodoma. Ele já estava colocado entre os juízes de Sodoma. Então, os homens falam assim, você já quer ser juiz sobre nós, ainda que seja estrangeiro? Então, olha a diferença do status quo social de Ló e de Abraão. Ló pretendia estas coisas. Ló pretendia querer ser juiz entre eles, entre os de Sodoma. Abraão estava entre os cananeus, uma terra que já era destinada a ele, por promessa, por herança, mas ele está bem resoluto, bem posicionado, bem guardado naquilo que compreende que deva ser a sua posição. E os homens dizem para ele assim, você já é príncipe de Deus entre nós, diferentemente daqueles cidadãos de Sodoma, para Ló. E olha quão mais surpreendente foi a resposta de Abraão. Abraão fala assim, não, aqui eu sou apenas estrangeiro e morador. Eu moro, mas eu sou um peregrino. Eu moro, mas eu sou um estrangeiro. Mas a terra toda de Canaã, todo o território de Canaã já tinha sido destinado a ele. Ele podia reivindicar de alguma maneira um meio de querer se mostrar para aqueles cidadãos locais que ele era proprietário da terra. Então ele já recebera a promessa anteriormente, mas ele se posiciona de maneira não tímida, e não com a ausência de verdade, mas uma maneira assim, bem esclarecedora para nós. Daqui a pouco nós vamos ver o porquê desse posicionamento de Abraão. Então, ele se autodeclara estrangeiro e morador. Ele tinha consciência de onde verdadeiramente era. Não tinha nada a ver com a influência territorial. Ele não se deixava levar por aquela influência local, territorial, diferentemente de Ló. Ló ele tinha aquela concupiscência dos olhos, aquela soberba da vida. Ele gostava daquela sociedade. Ele se entregou àquela sociedade. Isso foi revelado quando eles saem de Sodoma por causa do juízo iminente para Sodoma. E quando vem o juízo para Sodoma, a mulher dele olha para trás. Ou seja, a casa dele estava influenciada por aquela coisa que acontecia ali em Sodoma, por aquele espírito de Sodoma. E aprendemos esses dias, aprendemos nas paraxás anteriores, que quando Adonai chama Abraão, ele orienta Abraão para que ele ordenasse a sua casa. E como ordenar a sua casa? Nos caminhos do Eterno. Ordene a sua casa. Eu te chamei para que você ordene a sua casa no caminho do Eterno e pratique o juízo e a justiça. Gênesis 18. Eu te chamei, Abraão, aí você recorta, para que você ordene a sua casa. Para que você ordene a sua casa nos caminhos do Eterno, para que a tua casa conheça os caminhos do Eterno e que vocês pratiquem justiça e juízo. Então a casa de Ló era diferente da casa de Abraão. Então as nossas ações não devem ser determinadas por esses espíritos locais, por essas imposições sociais, por essas influências sociais e comunitárias, e de convívio e de relacionamento. Isso é muito sério. Isso não pode ser apenas teoria. Nós estamos num tempo onde Deus está separando, gente, teoria e prática. Verdade. Nós estamos vivendo esse tempo. Verdade. Aqui um serviço profético para nós. Nós estamos vivendo esse tempo. Opte por praticar. Vamos optar pela prática.
Foi-se o tempo daqueles 30 anos onde a gente foi armazenando informação, e mais teoria, mais teoria, mais teoria. Agora você está separando isso. O que é prática e o que é teoria. Então, essas influências locais, elas não podem mais nos afetar. E eu estou sendo orientado aqui pelo Espírito a bater nisso aqui agora. Isso. Pare com isso. Não se deixe levar por essa concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Essas coisas pertencem ao mundo, não pertencem ao Pai. 1 João 2,2. Tá? Então, vamos em frente. O bom testemunho civil local de Abraão, a partir do verso 8 do capítulo 23. 8 do 23, vamos lá. Abraão dos homens de Canaã. Se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macfelá, que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse de sepultura entre vós. Ora, Efrom, o heteu, sentando-se no meio dos filhos de Het, respondeu a Abraão, e ouvindo os filhos de Het, olha que interessante, a saber todos os que entravam pela porta da cidade, de modo nenhum, meu senhor, ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nele está, na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta a tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efrom na presença do povo da terra, dizendo, mas se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. E respondeu-lhe Efrom, meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 ciclos de prata, o que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Tendo Abraão ouvido isso, Efrom pesou-lhe a prata de que lhe estava lhe falando os filhos de Het, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores, e deu a Efrom. Primeiro aqui, nós começamos, nesse contexto aqui, nesse próximo assunto, nós vimos aqui a intercessão dos filhos de Het em favor de Abraão. Nós temos aqui os filhos de Het e nós temos Efrom, uma espécie de líder entre os filhos de Het. Quem são os filhos de Het? Os filhos de Het que estavam colocados ali, que ocupavam os portões de Canaã ali, eles eram uma espécie de conselho deliberativo local. Falamos isso no ano passado. Um conselho deliberativo local. Era aqueles que julgavam as causas administrativas, as causas políticas, as causas jurídicas de dentro da sociedade. Então ele julgava. Esse portão da cidade, ele é um lugar reservado para os juízes, para os sacerdotes e para os príncipes. Então eles estavam ali ocupando aquele lugar, uma espécie de tribunal para Canaã. É o parlamento de Canaã. O parlamento de Canaã. Para o regime, talvez, parlamento ou republicano, sim, nesse sentido. Exatamente isso, Felipe. Então, em relação a eles que Abraão vai solicitar um pedaço de terra para enterrar sua morta. E esses filhos de Het, que é uma descendência de Canaã, que é filho de Cã, que foi amaldiçoado por Noé. Então, os filhos de Het estão ali administrando tudo isso. Então, em relação aos filhos de Het, entre eles havia um líder maior, que é Efrom. E é para Efrom que Abraão tem que pedir finalmente essa autorização para esse terreno, para enterrar sua morte. Então, os próprios filhos de Het vão interceder junto a Efrom para que Abraão venha obter esse pedaço de terra para enterrar Sara. Olha que interessante. Então, eles intercedem em favor de Abraão. E isso para nós é um ensinamento importante. Como é que nós estamos diante da nossa sociedade? Nós recebemos alguma espécie de intercessão em nosso favor ou não? Porque o fato é que nós temos que ter um posicionamento bem definido em relação à nossa sociedade. Por um lado, nós podemos ser bem recebidos, porque Yeshua fala assim, algumas cidades vão expulsar vocês, algumas sinagogas vão expulsar vocês, algumas casas não serão dignas de vocês. Então a casa que expulsar vocês, a cidade que não receber bem vocês, saiam daquela casa, saiam daquela cidade, saiam daquela sinagoga e vão em diante, vão para a próxima.
Atos fala que aqueles que estavam transtornando o mundo, se referindo aos apóstolos, aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Então, nós temos aqui uma interpretação de que o meio local, a convivência local, a comunidade local, a sociedade local, ela tem nos percebido. Ela tem que nos perceber. Ela tem uma percepção em relação a nós. Mas como é que é essa percepção? O que é que eles têm dito de nós? O que é que Curitiba fala de mim, Kelvin, da minha casa? O que é que a cidade fala de você e da sua casa? O que é que a comunidade diz respeito a você? Diz a seu respeito? Qual é a percepção que a comunidade, que o meio onde nós estamos inseridos tem em relação a nós? No seu trabalho, na sua formação, no seu ambiente de estudo? O que eles dizem a seu respeito? Quem é você? Você é aquele que transtorna? Você é um príncipe de Deus entre eles? Quem é você? Você é um homem de Adonai? Um homem de Deus? Ou você é um evangélico, um religioso apenas? Ou você é uma pessoa boa? Uma pessoa boa. Uma pessoa boa. Uma pessoa joia. Uma pessoa moral. Quando nós chegamos no ambiente, no local, como é que as pessoas nos veem? Uma pessoa moral, uma pessoa religiosa da boca para fora, uma pessoa que tem teoria, mas não tem prática, uma pessoa que realmente é um homem de Deus, uma mulher de Deus, não pelo linguajar, mas por causa de uma conduta. Como é que nós somos percebidos pelo local, pelo lugar onde nós estamos inseridos? Eu quero insistir nisso, tá, gente? Então, eles vão interceder por Abraão junto a Efron. E Efron aqui tem uma conduta assim duvidosa. Olha que interessante, verso 10, olha como revela para nós. Efron, o heteu, sentando-se no meio dos filhos de Het, responde a Abraão em alta voz, ouvindo-o os filhos de Het. Então ele não negocia pessoalmente com Abraão, ele fala alto para que todos ouçam. Isso se chama dissimulação. Ele dissimula ali. Ele faz ali um ambiente, ele cria um ambiente. Abraão, veja bem, Abraão, enterra lá sua morta. Não, você não precisa comprar. Você não precisa comprar nada. Você não precisa comprar nada. E Abraão insiste que ele deseja formalizar aquilo, ele empenha ali a palavra dele. Não, eu quero comprar, eu quero pagar o que é justo. Ele fala assim: Abraão, o que é isso entre mim e ti? Um terreno em Maquipelá, no extremo lá do território de Canaã? O que é isso entre eu e você? Isso não custa, um terreno ali não custa nem 400 ciclos de prata, ou seja, referente a 4,5 kg de prata. Isso entre eu e você não é nada, isso é insignificante. Então ele dá uma dica ali, ele faz ali um ambiente, ele dá uma manipulada. Ele dá o preço, só que... Ele dá um preço, mas ele deixa nas entrelinhas. Então ele cria assim uma situação como se fosse assim... Tem um ditado que eu ouvi uma vez, que é muito melhor você ter um amigo dever a você do que você dever a um amigo. Então é muito bom quando alguém fica te devendo. Não, eu te faço esse favor aqui porque depois eu posso cobrar. Se ele não quisesse meus cobrar, ele não falava o valor. Exatamente. Ele dá uma dica. Ele dá uma dica. E o que Abraão faz imediatamente? Separa o valor que ele falou. Pega o carro, vai na agência, passa o cartão, saca o dinheiro, volta lá para ele e fala assim: tá aqui. Você me diz. Cala a boca. Se fosse um pouquinho, 5 anos atrás, 10 anos atrás, pegava o cheque, pegava o talão, fazia o cheque na hora e entregou a Efron e falou assim: então, estamos acertados. Estamos acertados. Então a gente tem que tomar cuidado, gente, com essa manipulação do ambiente. É verdade. Essa manipulação daqueles que podem manipular, aqueles que estão numa posição que os favoreça. Entende? Se nós precisamos recorrer a alguém, cuidado como é que nós vamos fazer esse negócio, como é que nós vamos nos relacionar nessa situação. Vocês estão entendendo isso, gente? Eu acho que isso é muito precioso para nós. Uma conduta muito, muito resolvida, muito, sabe? Muito clara assim de Abraão para nós. Então é isso. Então a intercessão, ele tem a intercessão daqueles que estão ali, os filhos de Het,
Isso é interessante para nós. Alguns vão interceder por nós, alguns vão nos achar inconvenientes, de acordo com o nosso posicionamento. O portão da cidade, o portão de Canaã era o conselho diretor, é o lugar mais importante da cidade, eu sempre falo sobre isso. Lugares espirituais de intercessão, Gênesis 19, verso 1. Gênesis 19, verso 1, revela que Ló estava colocado no portão de Sodoma, sendo príncipe ali entre os homens de Sodoma, sendo juiz entre os homens de Sodoma. Salmo 24 fala que nós somos os portais eternos para que entre o Rei da Glória, para que o Reino da Glória se manifeste. Eu e você somos os portais para que o reino se estabeleça, para que a influência do reino adentre e se estabeleça. Está claro, gente? Salmo 24. Provérbios 31 fala a respeito do marido, da mulher virtuosa. Dá uma lista ali de tudo que a mulher virtuosa faz. Compra, negocia, arruma a casa, dobra os panos, compra um campo, e o seu marido está juntamente com os príncipes no portão da cidade. Somente isso. Não dá nenhum versículo. Mas ele é homem, mulher. Não, ele é um homem precioso. Ele é um homem Não, precioso. já vem a relevância dele pela localização dele. Ele é um juiz, é um Sérgio Moro da cidade. Vamos lá. Jeremias 17, 19, 25, contexto do exílio babilônico. Jeremias recebe uma palavra de Deus. Deus fala para Jeremias: Jeremias, ocupe o portão da cidade. Se coloque lá no portão da cidade e fale para o povo, fale para Israel, e fale para o povo. E diga que eu não quero que passe mais no portão da cidade comércio no dia do Shabat. Eu não quero mais comércio no dia do Shabat. Ao contrário disso, vocês guardem o Shabat, voltem para a minha lei, voltem para a minha presença no dia do Shabat, porque aí então, ao invés do comércio passando pelo portão da cidade, eu vou fazer com que os meus príncipes adentrem pelo portão da cidade. Haverá uma troca de comportamento, uma troca de realidade para a cidade e para os portões da cidade. Os meus príncipes ocuparão ali. Os meus homens, os meus príncipes, os meus juízes estarão colocados no portão da cidade. Não quero mais esse comércio saindo da cidade e entrando na cidade, passando pelos portões. Então esse lugar de portão, ele é um lugar muito específico. É um lugar muito especial, nos comunica muita coisa. Lucas 17, verso 12, quando Yeshua purifica os leprosos, ele dá o comando para que esses leprosos se apresentassem para os sacerdotes colocados no portão da cidade, para que os sacerdotes fizessem o exame do leproso, daquilo que tinha de Sarahat, para que então fossem reinseridos na sociedade, tá? Então, um lugar de sacerdote também. Nós, sacerdócio, precisamos ocupar os portões da cidade. Precisamos trabalhar nessa organização. Hebreus 13, 10, 15. Hebreus 13, 10, 15. Cuidado com esse cabo aqui dentro, hein? Hebreus 13, 10, 15 fala que Yeshua saiu dos portões da cidade, saiu do arraial e foi tocar as castas que estavam à margem da cidade. Foi tocar as castas que estavam à margem da cidade. E a orientação do autor de Hebreus, capítulo 13, é: saiamos pós o Mashiach, pós o Messias, pós Cristo, e levemos do seu próprio, o seu vitupério, a sua vergonha, assim como ele sofreu vitupério, ignomínia, vergonha, dentro da sociedade local. E ele foi até os marginalizados, tocando aqueles que estavam fora. A mulher com fluxo de sangue, o leproso, o impuro, e foi tocando essas castas para que elas fossem reinseridas, recolocadas dentro do muro da cidade, dentro da sociedade local. Então saiamos pelos portões juntamente, exatamente como Cristo, né? A semelhança do nosso Cristo, nosso Messias, Yeshua. Bom, vamos em frente. 23, 17 em diante, apaga pela promessa. Então Abraão cumpre aquele protocolo ali, verso 17 e 23. Assim o campo de Efron, que estava em Macpelá, fronteiro a Manre, o campo e a caverna e todo o arvoredo que nele havia, os carvalhais ali, né, os carvalhais de Manre também, vizinho, né, e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão. Olha comigo isso, recorte isso. Se confirmaram por posse a Abraão. Repete comigo, se confirmou por posse a Abraão.
posse confirmada, lavrada, é espiritual. Glória a Deus. A posse que você tem, a posse lavrada que você tem, aquilo que você formalizou em cartório, aquele direito de uso, aquele recibo de compra e venda de imóvel, isso é espiritual, isso é profético. Isso é quinhão, nós vamos entender melhor o fator quinhão, isso é quinhão. Aquela propriedade que você tem, se foi adquirida com licitude, com honestidade, com verdade, isso é espiritual. Tá? Ok? Só uma frase. Eu creio que quem tem convicção da aliança com Deus, descansa, que as coisas vão ser favoráveis. Abraão começou assim. Isso. Ele tinha convicção. Foi o ponto de partida dele. É. Peregrinando, saindo de Harã. O Senhor Para onde está que eu comigo. vou? Para onde que eu vou? É. Uma terra por herança, uma descendência. Como é que vai ser isso? Ele simplesmente creu. Verdade. Vamos em frente. Então, verso 17 e 20. Lemos tudo? Não, né? Só o 17? O campo e a caverna. Se confirmaram por posse de Abraão, verso 18, na presença dos filhos de Het, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Ok? Isso fala de dai a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Isso. Não é isso? De cidadania, de lei dos homens. Verso 19. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo em Macpelá, fronteiro a Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Het, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, em posse da sepultura. Então se confirmou a Abraão o direito de campo que nele estava, em posse de sepultura. Então, Abraão cumpre todo o protocolo oficial e civil, solicita, negocia, compra e então se apossa. Isso é diferente de reivindicar. Eu quero reivindicar. Já viu essa cultura mais neopentecostal? Eu reivindico, eu quero, e tá. Então, ele cumpre todo o protocolo. Tudo aquilo que é civil, tudo que diz respeito à lei social, à lei civil, ele cumpre. Ele cumpre todos os trâmites necessários e impostos, desde a sua geração de riqueza. Isso é interessante. Ele recebe uma promessa, mas ele gera riqueza. Ele recebe uma herança, mas ele gera riqueza. Quando Hebron comunica a respeito de quanto valia aquele determinado pedaço de terra, 400 ciclos de prata, ele tinha no seu reservatório, ele tinha na sua economia. Ele gerou riqueza anteriormente. Então, ele cumpre todo o processo, né? Então, e essa geração de riqueza, a finalidade dela não seria finalmente ele próprio. Ele não comprou um terreno para si. Ele já está cumprindo uma profecia. Ele já está desenrolando a sua descendência, a sua herança, a sua promessa, a vontade de Deus, a direção de Deus para a vida dele. Não é um projeto particular, é o projeto de Deus para a vida dele. Não é um projeto pessoal, é o projeto de Deus comunicado para ele, destinado para ele, tá? Então, ele faz aquela compra com moeda corrente da época, não deveria ficar amarrado aqueles homens. Ele não ficou amarrado, né? Ok. Assim foi feita a primeira escritura oficial na história de Israel, como declaração de posse a um cidadão da nação, porque Israel nasce a partir de Abraão. Abraão é o pai da nação de Israel. Abraão é o pai dos israelitas. Abraão é o pai, é a matriz, a semente dele, o sêmen dele é o início, é o começo, é a gênese, é o start da nação de Israel. Não é isso? Então, ele é o primeiro cidadão nacional de Israel. Ele é o pai da nação, né? Então, essa declaração foi feita a ele, essa escritura foi lavrada para ele. Então, isso é muito espiritual, muito profético, tá? Entenda isso. Tudo que passa pelas nossas mãos também é espiritual e profético, tá?
Inclusive se tornou herdeiro legítimo da promessa. Ele se tornou esse herdeiro legítimo da promessa. Há um pagamento a ser feito. Ele faz a compra do terreno. Apocalipse 3,18. Eu conheço a sua miséria, eu conheço a sua cegueira, eu conheço a sua nudez. O Espírito falando da igreja de Laodiceia, tá? O Espírito falando da igreja de Laodiceia. Compre de mim. Eu sugiro que você compre de mim vestiduras brancas. Você compre de mim colírio dos vossos olhos. Você compre de mim ouro para que você se torne rico. Porque você não é rico, você é miserável. Tá? Então, há um preço a ser pago. Há algo a ser comprado. Há uma paga a ser feita. Ok? Tanto o recurso para a compra como a propriedade, tanto anterior como posterior à compra, pertencem a Adonai. Gente, estamos juntos? Sim, amém. Estamos juntos? Nós temos que adquirir essa compreensão aqui, tá? 1 Reis 3:13. O que Salomão fala para Deus? Deus fala para Salomão: pede-me e eu te darei. O que você quer, Salomão? Depois que ele dedica o templo a Adonai. Eu peço sabedoria para governar o seu povo. E aí Deus responde: porque não me pediste a morte dos seus inimigos, não me pediste a riqueza dos reinos, não me pediste vida longa, riqueza, então, mas me pediste sabedoria para governar o meu povo, então eu vou te dar sabedoria e vou te dar tudo aquilo mais que você poderia ter me pedido. Eu vou te dar um plus aqui. Eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar a riqueza dos reinos, eu vou te dar a morte dos inimigos. Ele concede todas as demais coisas. Então, gente, Deus é quem concede a riqueza para aqueles que cumprem o seu propósito. Tá? É Ele quem destina essa riqueza, esse recurso. Tá? Salmo 24, de Adonai. A Adonai pertence toda a terra e tudo aquilo que ela contém. A Adonai pertence toda a terra. Estou falando de propriedade de terra. A propriedade de terra pertence a Adonai, originalmente, legitimamente, e tudo aquilo que contém na terra pertence a Ele. Tá? Estou falando de uma propriedade. Eu preciso comprar um terreno. Em primeira instância, ele pertence a Adonai. Tá? E passa por sua mão para que se cumpra um propósito eterno. Para que se cumpra um propósito eterno. O prenominal substantivo meu não deve mais existir. Eu insisto nisso sempre. Tá? O meu terreno, a minha propriedade, o meu bem, o meu patrimônio, isso não existe. Não existe. Passou por você. Você é um administrador. Você administra um tesouro. Você é um despenseiro. Tá? Você é um despenseiro. Nós somos despenseiros daquilo que está na nossa mão. Nós administramos isso. Nós rendemos isso. São minas, são talentos. Nós temos que render isso. Render para o eterno. Tá? Essa era a mentalidade de Abraão. Tá? Ele não tinha um terreno. Ele não tinha uma propriedade de terra. Ele não tinha Canaã. Canaã pertencia a Deus. Macpelá pertencia a Deus. Ele só foi um agente que se tornou um meio legal, né? Um meio legal para que isso fosse destinado a um propósito eterno. Tá? Essa mesma porção de terra foi novamente utilizada para os sepultamentos dos outros matriarcas e patriarcas, das matriarcas e patriarcas. Rebeca, a filha de Isaac, foi enterrada em Macpelá, nesse mesmo terreno. Lia, não Raquel, mas Lia, e os próprios patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, todos enterrados no mesmo local. Assim se confirmou pelos filhos de Het, o conselho diretor de Hebron, a posse de direito e terra de Canaã a Abraão e depois, por conseguinte, para todo Israel. Ok. Uma ordem específica aqui que não pode ser relativizada. Não pode relativizar. Abraão não poderia continuar errando em relação à sua descendência. Lembra que Abraão, ele recorre a Agar
para que ela lhe gerasse um filho, Ismael. Isso está ali em Gênesis 21, toda a narrativa. Depois nós vemos que Abraão, ele é corrigido e ele se redime aqui diante do Eterno, mais especialmente em relação à continuidade da descendência dele, mais especificamente ainda falando a respeito do casamento de Isaac. Acaba de morrer Sara, Sara acaba de falecer, Isaac está solteiro, Isaac está em luto, enlutado por causa da morte da mãe. Exatamente logo depois, nesse tempo ali da morte de Abraão, de Sara, logo depois da morte de Sara, Abraão pede para que o seu servo, provavelmente Eliezer, o texto aqui não narra, para que Eliezer fosse de volta lá para a terra de onde Abraão tinha saído, para que ele pudesse lá escolher uma esposa para Isaac, para que a dinastia fosse continuada, para que a descendência dele fosse continuada. Acompanhe comigo ali, 24, verso 1 ao 9. 1 ao 9 é muito. Vamos lá, a partir do 4. Irá a minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo, talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Neste caso, levarei teu filho à terra de onde saíste. Respondeu-lhe Abraão, cautela, não faças voltar para lá meu filho. Adonai, Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal, me falou e jurou, dizendo, a tua descendência darei esta terra. E ele enviará o seu anjo, que há de preceder, e tomarás de lá a esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, meu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Interessante. Ele faz o servo jurar, colocar a mão debaixo da coxa. Isso fala da virilidade de Abraão, fala da próxima a genitália de Abraão. Isso fala a respeito da semente de Abraão. A história narra bem detalhado como é que foi esse momento específico ali. Então, ele faz com que o seu servo lhe jure que a esposa de Isaque viria da sua terra, não estaria entre os cananeus. Interessante isso. Canaã nos será dada, mas não pode ser uma mulher cananeia. O meu filho tem uma semente não cananeia, e a mulher também não pode ser cananeia. Então, há um ponto de convergência aqui. Há um ponto muito, muito crucial aqui. Que essa mulher seja lá de onde nós saímos, da minha terra, porque não pode ser entre as cananeias. Para a patriarca não pode ser. Para o Isaac não pode ser. Então eles mandam, Abraão manda os seus servos, os seus outros homens lá, os servos do servo, os animais, os presentes, e vão buscar uma esposa para Isaac. Não poderia ser uma esposa qualquer, não podia estar entre as cananeias. Esdras nos fala sobre as mulheres estrangeiras. Naquele contexto de restauração, de reconstrução de Jerusalém, de Israel, Esdras nos narra bem especificamente, eles não poderiam dar continuidade. Os sacerdotes estavam casados com as mulheres estrangeiras e eram as etéias. Esdras nos especifica. Então, abra lá comigo. Vamos ver. Eu não ia abrir para a gente ganhar tempo, mas abra ali para você e nós entendermos juntos como que isso é sério. Esdras. Quem abriu pode ler com nós. Esdras 10, 1 ao 6. Pode ler em alto e bom tom. Ninguém abriu, deixa eu ler. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus.
casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor, de Adonai, e o dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a Torá, faça-se segundo a lei. Levanta-te, pois, esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo. Seja forte e haja, falando para Esdras, né? Então Esdras se levantou e ajuramentou os principais sacerdotes e os levitas e todo Israel, de que fariam segundo esta palavra, e eles juraram. Verso 6. E Esdras se retirou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filhos de Elisabe. Ele não comeu mais pão, nem bebeu mais água, porque pranteava por causa das transgressões dos que tinham voltado do exílio. Verso 3 é a chave. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor. O que os homens tinham feito? Casado com mulheres estrangeiras. E tinham gerado filhos com essas mulheres estrangeiras. E depois, naquele processo delicado de reconstrução de Israel, de reconstrução do altar, do templo, de Jerusalém, naquele processo todo delicado de reconstrução, eles não poderiam dar continuidade àquele processo de reconstrução, de restauração, por causa das mulheres estrangeiras e por causa da sua herança e a sua descendência, também estranha à aliança com Adonai. Tinha que ser um povo puro. Não podia haver uma aliança feita com o povo estrangeiro. E qual é aqui a solução para esse processo, para essa situação de reconstrução? Despedir as mulheres com os seus filhos. Estamos entendendo? Despede as mulheres, manda as mulheres embora. A mesma coisa que aconteceu com Agar e Ismael. Despede, manda embora. Para que vocês possam ser usados na reconstrução do templo, na reconstrução de Israel. Então é um preço muito caro a ser pago. É um preço muito caro a ser pago. Eles tiveram que despedir a sua família. Exatamente como aconteceu com Ismael. Então, Abraão estava vacinado. Abraão estava arrependido. Abraão aprendeu a lição. Ele errou com Agar e Ismael. Um preço caríssimo. Ismael se tornou um jumento bravo, inimigo de todos. Seria inimigo de todos e todos seriam seus inimigos. Um preço muito caro a ser pago. Muito caro a ser pago. Sara tinha medo de Ismael matar a Isaac. Depois, a narrativa nos elucida que Abraão tem que despedir todas as suas concubinas com seus filhos e abençoar Isaac de maneira especial. Então, assim, um momento assim delicado, onde Abraão fala assim para Isaac: a gente não vai poder errar de novo. Então, o servo vai buscar lá na região ali, não era Ur, o texto não fala Ur, o texto dá uma outra localidade para que de lá viesse Rebeca. Vamos lá, 24, 10, 14. 24, 10, 14. Há uma intercessão que acontece de fora para dentro. Eu quero falar sobre a influência da cidade, uma influência local. Verso 10 do capítulo 24. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor e, levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, fora da cidade. Fala comigo assim, fora da cidade. Fora da cidade. A região era Mesopotâmia, a cidade era de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água, e à tarde, hora em que as moças saem para tirar água. E disse o servo de Abraão, provavelmente Eliezer: ó Adonai, Deus do meu servo, Deus do meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas
e hoje uses de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade aqui vêm agora para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o teu cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja que a designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Até aqui. O que ele faz aqui? Ele faz aqui um voto com Deus, o Deus de Abraão. Ele está na cidade ali de Naor, na Mesopotâmia, para buscar uma esposa para Isaque, e ele faz uma prova com Deus. A moça que vinha aqui com um cântaro e me der de beber água, e der de beber também para os camelos, então essa é a designada. Essa é a mulher que deve ser destinada para Isaque. E ele faz aqui uma prova. Oséias capítulo 2 fala sobre as símiles dos homens proféticos, do ministério dos profetas. Os profetas, eles propõem símiles, eles trabalham com simbologia, eles trabalham com significados, eles interpretam significados, eles interpretam símiles, eles propõem símiles para comunicar propósito. Isso é uma ferramenta do ministério profético, essa interpretação de simbologia, de significado, de símiles, né? de objeto de estudo. Ele analisa o porquê dessas situações, ele faz uma leitura, né? Contextual, etc. Então, foi isso que Eliezer fez. Ele propôs uma símile para o Eterno. Ele buscou um significado. Ele fez uma prova. Então a mulher vem, Rebeca vem, uma jovem, virgem, filha de Betuel, e vem com seu cântaro exatamente da maneira como ele tinha proposto para o Eterno. E ela vai até a fonte de água, vai até o poço, saca a água ali, busca a água, faz o recolhimento da água. Ele pede a água, ela dá a água para ele, mas vai e também sacia a sede dos camelos, dos animais, do servo e dos outros servos, dos outros homens que estavam com ele. Então, ele faz isso na fonte que estava colocada fora da cidade. É interessante a gente pensar nessa administração, gente. Eu preciso que vocês entrem comigo nessa compreensão. Há uma administração que ela acontece de fora para dentro, ela não acontece dentro. Existe uma influência local, espiritual, que ocorre, que transcorre, que acontece dentro dos portões de uma cidade. Uma cidade, ela tem principado, ela tem potestade, ela tem agentes espirituais, ela tem forças espirituais dominadoras, ela tem influências espirituais. Quando você entra dentro de um território, quando você passa uma linha como é que chama, de fronteira, você passa a adentrar uma outra realidade espiritual. Quando você passa pelo portal de Piraquara, você entra numa outra realidade espiritual de Piraquara. Isso fala a respeito de cidadania, de um principado que é destinado especificamente para aquela cidadania, para aquela localidade. O reino espiritual, ele é muito organizado, ele é muito arregimentadinho, assim, ele é muito específico. Então, nós temos que entender como é que nós entramos e convivemos para dentro dos portões de uma sociedade. Então ele faz aqui um voto, ele faz uma colocação, ele coloca aqui algo tão determinante para Deus, fora dos portões da cidade. Lembra de Yeshua? Passemos pela Samaria, mas ele não entra na Samaria. João 4, quando ele encontra a mulher samaritana. E ele se revela à mulher samaritana. Se você soubesse quem te pede água, você é que lhe pediria. Se você crer em mim, se você acreditar em mim, se você tiver uma revelação de mim, dentro de ti eu vou colocar uma fonte, e essa fonte vai jorrar para toda a vida eterna. Aonde que ele fala isso para a mulher samaritana? Na fonte de Jacó, no poço de Jacó, fora da cidade de Samaria. Então essa mulher tem a revelação dele. Veja que as profetas,
vejo que você realmente é o Messias. E depois ela volta para dentro da cidade e ela faz o testemunho dela para dentro da cidade, para todos os homens de dentro da cidade. E o que acontece na narrativa? Todos os homens vêm para ter com Yeshua para fora da cidade, o convidando para que ele entrasse novamente na cidade e permanecesse com eles alguns dias dentro da cidade da Samaria. Lembra disso? E aí os discípulos entram com ele e passam ali 2 dias em Samaria. Então há uma administração que transcorre fora do portão da cidade. Quando eu saio de Curitiba, quando eu viajo e vou para outro lugar, então eu começo a ter percepção e visão de Curitiba como eu não tenho aqui dentro. Porque aqui dentro eu estou debaixo de um teto espiritual, de uma influência local. Então quando nós estamos fora, nós pensamos, uau, precisamos chegar em Curitiba, precisamos rever, precisamos retomar, precisamos refazer, precisamos colocar a casa em ordem, preciso reformar aquilo, preciso de uma mudança, preciso ligar para alguém, preciso contactar alguém, porque você está fora da influência. Quando você entra em São Paulo, você começa a corresponder à influência espiritual de São Paulo. Quando você chega no Rio, é a mesma coisa. Entende? Quando você chega no Rio, você quer tomar cerveja e quer ir para a praia. Brincadeira, irmãos. Não é só isso. Tem muita coisa boa acontecendo no Rio. Tem. Havendo ali 10 justos. Entendeu? Quando você chega em Belo Horizonte, você quer comer pão de queijo, quer sentar na mesa, quer tomar café, quer ficar proseando. Tem muita coisa boa que acontece nessas localidades. Mas nós não podemos nos deixar levar pela influência local. Então, o servo aqui de Abraão, ele faz uma administração muito determinante fora do portão da cidade. Tá, gente? É assim. Porque há uma sedução que acontece na cidade. Lembra de Ló? Ele foi seduzido por Sodoma. Entende? Quando as pessoas chegam em Curitiba, eu vejo as pessoas sendo seduzidas por aquilo que está acontecendo em Curitiba. Há um espírito de orgulho que acontece em Curitiba, sabia? Nós somos a República. E outras coisas mais, muitas outras coisas, cositas mais. Então a gente tem que sair dessa influência espiritual. Não, eu não posso ser afetado por essas coisas. Entende? Então por aí vai. Então é uma administração que acontece fora do portão da cidade. E depois você vai e executa na cidade o que você tem que fazer. É Yeshua falando para os discípulos. Vocês falam que faltam 3 meses para a ceifa, mas os campos estão brancos. Samaria está aqui. Ó. Vocês não querem nem passar pela Samaria. Os judeus não se dão com os samaritanos. Mas os campos estão brancos. Nós precisamos influenciar essa cidade. Nós é que influenciamos de fora para dentro. Nós não somos influenciados de dentro para fora. Não podemos ser influenciados por aquilo que transcorre ali dentro. Tá bom, gente? Então, as provas são importantes nesse sentido. Hoje recorremos ao Espírito, né? O servo fez uma prova. Hoje nós recorremos ao Espírito. João 16, Yeshua fala: eu vou dar a vocês o Espírito da verdade, o Espírito que vos guia a toda a verdade. Tá? O Espírito que vos guia a toda a verdade. Então a fonte aqui, eu coloquei só um entre parênteses, assim, para a gente refletir sobre isso. Quando a fonte é boa, a fertilidade na cidade. Lembra de Eliseu? A terra da cidade é boa, né? O solo é bom, mas a água não presta, a água é ruim. Então purifica a água, ele joga sal grosso ali na fonte da água, para que a água purificasse todo o território da cidade, todo o terreno da cidade. Tá? Colossenses 4:6 fala sobre a nossa palavra ser temperada com sal, porque o sal conserva a vida, dando uma explicação que o ato de Eliseu. João 4 falando sobre isso, e Yeshua é a fonte de água viva para toda uma cidade. Tá? Nós temos que trabalhar João 4 nesse sentido. Nós trazemos uma influência de fora para dentro da cidade. Todo o povo de Israel, ao longo da sua história, para todo o povo, houve uma mesma fonte espiritual. Pelo deserto, Yeshua era aquela fonte de água que jorrava a água para saciar a sede do povo no deserto. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 10. Mais um pouquinho, a eficiência do servo. 24, 33 a 54. É muito extenso aqui o contexto. Eu gosto muito do contexto, mas vamos tentar aqui pensar algumas coisas que são importantes para nós.
O servo foi leal e teve cautela, executou muito bem e soube expor a outra parte qual era a sua missão. Ele faz tudo certinho, ponto por ponto, ele faz a prova, ele faz aquela prova com o Eterno, depois ele dá o presente para Rebeca, ele dá a pulseira de ouro, ele vai entrando na cidade, aí Lavan, que é o mesmo sogro de Jacó, um homem astuto, já desde esse momento aqui se revela como um homem interesseiro, alguém assim, uma pessoa que define as suas relações na base do utilitarismo. Então, quando ele vê a irmã entrando em casa com presentes, com pulseira de ouro, então ele fala assim: o que aconteceu? O que aconteceu? Encontrei um homem que quer se hospedar em nossa casa. Aí ele vai até atrás desse homem, fica na minha casa, já está tudo pronto, fica aqui, onde já se viu ficar aqui fora precisando de hospedagem, eu te dou hospedagem. Então Lavan recebe, ele e seu pai recebem ao servo de Abraão e o hospedam, e depois o servo de Abraão vai narrando ali o seu propósito, por que ele estava ali. Ele vai comunicando a sua missão. Fala comigo, eu preciso aprender. Comunicar a minha missão, o meu propósito, o meu destino. Tá bom? Então, verso 40. Verso 40 é uma chave para nós. Verso 40 do capítulo 24. Ele me disse: ó Adonai, em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo. Adonai enviará contigo o seu anjo e levará a bom termo a tua jornada. Abraão falando para o seu servo: para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposa para o meu filho. Eu posso lá pegar uma tábua? Quem era o filho? Quem era Rebeca? Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor. E quem era Naor? Irmão de Abraão. E quem era Rebeca? Portanto, neta do irmão de Abraão, de Naor. Então passa a ser Rebeca, sobrinha neta. Então ele vai comunicando, o servo vai comunicando. Verso 42, olha comigo, acompanhe comigo. Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo: ó Adonai, Deus do meu senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo. 42. Se me levas a bom termo a jornada que sigo. O que Abraão tinha dito para o seu servo no verso 40? Quem está comigo? Aqui. O que Abraão disse, recomenda ao seu servo no verso 40? Adonai te levará a bom termo. Levará a sua missão a bom termo. E 42, o que ele diz para Lavan, irmão de Rebeca, e para o pai de Rebeca? O que ele diz? Se tu tornares minha viagem bem sucedida. 42. Eu cheguei à fonte e disse a Adonai, Deus do meu senhor Abraão: se me levas a bom termo a jornada que eu sigo. Estou aqui na fonte da água, aqui na cidade de Naor. Gente, como é que está a sua missão? A sua missão está sendo levada a bom termo? Abraão fala para o seu servo: o Senhor te levará a bom termo, te guiará a bom termo na sua missão. E o servo de Abraão, ele especifica agora para o pai de Rebeca: o Senhor tem me levado a bom termo a respeito da missão que eu tenho que realizar. Como é que está o termo da sua missão que você está desenrolando, que você está buscando cumprir? A que termo está a sua missão, Carlinhos? A que termo está a sua missão, Felipe? A que termo está a Betinha? A que termo está a Márcio? A que termo está a nossa missão? O Senhor tem levado a bom termo? Podemos dizer que o Senhor tem nos dado, o Senhor tem nos levado, nos guiado e levado a nossa missão a um bom termo na realização dessa missão? Tá? E ele vai narrando: eu fiz o voto, eu fiz a prova e ela correspondeu, e ela deu de beber a mim, deu de beber o camelo. Verso 48. Verso 48. Outro ponto importante: prostrando-me, adorei Adonai e bendisse
Adonai, Deus do meu Senhor Abraão. Estamos juntos, gente? Sim. Quem está junto? Bem. Mesmo? Só para me situar aqui. Verso 48. Que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho do meu Senhor uma filha do seu parente. Adonai tem me levado, me conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho do meu Senhor, para Isaque, uma filha do seu parente. Verso 50. Responderam Labão e Betuel: isto procede de Adonai. Nada temos a dizer fora dessa verdade. Verso 51. Eis Rebeca na sua presença. Toma e vai-te. Seja ela como mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra de Adonai, Deus de Abraão. Então, o servo deixa bem claro: o Senhor tem me levado a bom termo. Verso 48. Verso 48. Ele tem me conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o meu filho, filho do meu Senhor, uma filha do seu parente. Verso 50. A conclusão de Labão e Betuel, pai de Rebeca. Realmente isto procede de Adonai. Então o servo demonstra aqui que ele foi leal, ele teve cautela, executou muito bem, soube expor totalmente, claramente ali a sua missão. A boa exposição do propósito da sua missão garantiu o seu êxito final. E a glória do Eterno foi uma decorrência da conduta do servo. Tá? Todos deram glória, todos glorificaram a Adonai. E em concordância cumpriram essa direção de Adonai para Abraão e para o seu servo. Tá? Bom, mais um assunto aqui, 24:55 a 61. 24:55 a 61. Estamos juntos? Hein? Quem está junto? Quem está junto diz aham. Quem não está, fala assim, me perdi. Vamos lá, 55 do 24. Não, corre um pouquinho, vamos resumir. 57. Chamemos a moça e ouçamos lá pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? E ela respondeu: sim, irei. Então despediram a Rebeca, a sua irmã e a sua ama, e ao servo de Abraão e aos seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és a nossa irmã. Seja tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua as portas dos seus inimigos. 61. Então se levantou Rebeca com as suas moças, e montando os camelos, seguiram o homem e o servo, e tomou a Rebeca e partiu. Então nós vemos aqui a família de Rebeca se despedindo de Rebeca. Rebeca, você quer mesmo ir com o servo de Abraão para se casar com Isaque, o filho de Abraão, um homem que você nem conhece? Ela falou assim: eu quero. Eu entendo que isso é uma ordem do Deus de Abraão e eu vou obedecer, eu vou cumprir isso. Eu aceito me casar com Isaque. Então eles chamam a Rebeca, a parentela de Rebeca vem até Rebeca e fazem aqui uma despedida. Só que é uma brahá, é uma bênção da Rebeca. Verso 60, a chave. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram. O que eles disseram? Qual foi a bênção que eles deram para a Rebeca? Verso 60 do capítulo 24. Qual foi a bênção? Ela cresça e transforme em milhares. E é que possivelmente a porta dos seus inimigos. Duas coisas aqui, né? Bem específicas, né? Seja mãe de milhares e que a tua Conquiste a cidade dos seus inimigos. É bom. A porta dos seus inimigos. Qual foi a bênção que você recebeu quando você saiu da sua casa? Qual foi a bênção que seu pai destinou a você, sua família destinou a você? Quando você deixou a sua casa para cumprir a sua missão na vida, etc., para ganhar vida, etc. Qual é a bênção que nós estamos destinando para os nossos filhos? Qual a bênção que nós estamos destinando para a descendência dos nossos filhos? Para os filhos dos nossos filhos. Olha a bênção da parentela de Rebeca.
Seja você a mãe de milhares e de milhares. Isso se concretizou? Isso veio a se cumprir? Possua a sua descendência às portas dos seus inimigos. Olha que interessante, olha que trocadilho. Abraão teve que comprar o terreno em Macpelá, para a própria Rebeca depois ser enterrada. Mas a descendência dela possuiria as portas dos inimigos. Interessante isso. Ela possuiria as portas dos inimigos. Abraão, ele se sujeita a uma legislação local, mas a sua descendência, ela se apropria das portas dos seus inimigos. Interessante. Bom, por aí vai. Essa bênção progenitora, essa bênção do progenitor, ela é muito importante. Lembra de Noa amaldiçoando a Canaã, filho de Cã? Lembra disso? Sim. Lembra que Deuteronômio fala sobre abençoarei até a 4ª geração e amaldiçoarei até... Não, ao contrário, né? Amaldiçoarei até a 4ª geração e abençoarei até a 10ª geração. Existem bênçãos, existem maldições que são transgeracionais. Existem heranças espirituais que são transgeracionais. Mas nós vemos aqui Noa amaldiçoando ao filho de Cã, a Canaã. Lembra da mulher cananeia em Mateus? Nós estudamos isso aqui mais especificamente na porção de Noa. Em Mateus 15 vem a mulher cananeia com a filha dela, que sofria de um grande mal. Eu acho que era uma possessão demoníaca, alguma coisa assim. E ela vem a Yeshua e ela se humilha a Yeshua. Ele fala assim: eu não posso dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. O pão é para Israel, o pão não é para os cananeus. O pão é para a semente, o pão não é para a descendência de Cã. Porque a descendência está sob uma maldição. E ela fala assim: não, mas até os cães, porque é derivado a palavra, comem das migalhas que caem das mesas dos seus lombos. Então ela entra num posto de humilhação, aquilo que Yeshua pretendia, porque a libertação dela e de toda a geração, de toda a sua história, dependia daquele gesto de humilhação. Então, olha como a bênção ou a maldição, ela é importante. Estamos juntos? Estamos juntos. Foi assim quando Isaac foi impedido de revogar a bênção dele, dada a Jacó. Lembra que ele tem que abençoar a Esaú, mas ele troca as bolas e abençoa a Jacó e não a Esaú com a primogenitura, e depois ele não pode revogar a bênção, porque a bênção foi determinada. Lembra? Ele não revoga, ele não abençoa Esaú como ele abençoa a Jacó. Então a bênção, ela é muito determinante, gente. Olha a seriedade disso. Olha a seriedade disso. Seja tu uma bênção, seja você uma bênção. Olha como é poderosa aquilo que você tem a liberar, a bênção que você tem a fazer. E tomar cuidado com as nossas palavras, né? Exatamente. Tá? Foi assim também quando Jacó preferiu abençoar Efraim mais especialmente do que a Manassés. Lembra que também Jacó transfere a bênção de Manassés para Efraim e depois abençoa mais especialmente também a Yosef do que aos demais irmãos dele, as outras tribos. Então a bênção, ela é muito dirigida, E nós temos que aprender a comunicar a visão da bênção. Como é que nós vamos abençoar o Enzo? Quais são as bênçãos específicas para o Enzo? Para a Melissa, para os nossos filhos, para os nossos netos, para a nossa descendência, para o nosso negócio, para aquilo que estamos realizando. Qual é a bênção que você está... Quais são as palavras que você está proferindo a respeito daquilo que você está realizando, daquilo que você está concretizando, daquilo que você está projetando, do seu projeto? Você está abençoando? Tem que ter discernimento, não só abençoar para abençoar também. Não uma bênção burra, evangélica, no sentido de religiosa. Sim. Ah, Deus te abençoe com... Bênção com propósito. Uma bênção específica, inteligente, Dentro da resoluta. Só vai conseguir proferir essa bênção se você entender o propósito do seu filho, né? Exatamente. Nós teríamos que ter muito mais tempo para falar de estudar as bênçãos, cada uma na sua especificidade.
cada uma na sua especificidade, e depois o cumprimento delas, cada uma na sua especificidade. A bênção dada para Yosef, a bênção para Efraim, a bênção para Jacó. É muito determinante. Fala, filho. Não, para não, daqui a pouco. Vai. Como é que estão as suas relações? Como é que você tem abençoado as suas relações? Porque a maledicência, sabia que maledicência é maldição? Na medida que você maldiz, você amaldiçoa. Um detalhe, eu conversei uma vez com um árabe, ele me jogou uma praga quando eu falei isso aí, da bênção, da bênção Ele te amaldiçoou. do Isaac ali, o Isaac mudou ali o negócio. Exatamente. Nossa, ele ficou irado. E fica mesmo. Ficou irado. Falou que não, que a bênção faz Esaú. Aqui, nós chegamos aqui. A bênção foi destinada a Isaac. Para os outros filhos, para Ismael e para os outros filhos das demais concubinas, Abraão dá presentes ao final da vida. Mas para Isaac, ele dá a bênção. Quem está comigo, gente? Como é que você pode abençoar mais um filho do que o outro? Como é que a um filho você dá presentes e a outro você abençoa? Isso é difícil. Você está abençoando só uma descendência da sua dinastia. Aos outros filhos Abraão deu presentes bons. Mas para Isaac, ele deu suas posses, ele deu presentes e deu a Abraão a bênção. Nós perdemos a bênção. Sabe que essa coisa da infância, os mais antigos praticavam muito mais isso, né? Eu lembro quando eu era pequenininho, pro vô, pra avó, depois isso foi se perdendo, né, mãe? Vô, benção. Vó, benção. Ô tio, benção. Ô tio. Lembra assim? Era mais parecia uma nação de arte marcial, assim. Benção. Você sabia que isso é uma herança dos judeus? É uma herança dos judeus. Duas plantinhas. Uma eles abençoam, uma eles amaldiçoam todos os dias. Mas Daí, isso. no final, eles mostram a diferença da que foi abençoada e como foi amaldiçoada. E é impressionante. Muito bem. É impressionante. Vamos bem. Gente, agora vamos contextualizar de novo a bênção da descendência, a bênção da herança, a bênção da propriedade, a bênção da posse, a bênção. Vamos lá. Salmo 105, verso 8 ao 13. Salmo 105, 8 ao 13. Vai abrindo lá. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações. A aliança que fez com Abraão. Estou fazendo uma haftará aqui, tá? Um comentário dos profetas. Tá? Um salmo profético aqui. Tá? A aliança que fez com Abraão e o juramento que fez a Isaac, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua. Gente, leve a sério a aliança, vamos entender isso. Dizendo, dar-te-ei a terra de Canaã, como quinhão da vossa herança. Fala assim, quinhão da minha herança. Há um quinhão de herança. Há uma terra, há uma herança e há um quinhão. Entenda o quinhão. Que é o quinhão. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. A ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo, não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Até aqui, verso 15. Então há uma terra, há uma herança e há um quinhão. Qual foi o quinhão para Abraão? Qual foi o quinhão? O terreno. O terreno para enterrar Sara foi o quinhão de Canaã. E qual é o quinhão para Israel? Canaã. E qual é o quinhão para as nações? Israel. Deus trabalha com matrizes. Por isso que eu vou abençoar quem der apoio para que amar a Israel. Qualquer nação Também. Mas Deus trabalha com esse projeto micro para o macro. Deus trabalha de maneira celular. Então ele pega
Ele pega o terreno de Macpela, que era para enterrar a Sara, e aquilo era o quinhão para Canaã. A lavração do terreno, a formalização em cartório, tudo aquilo foi o quinhão para que Canaã fosse destinada a Israel. E Israel para as nações. Então nós temos que entender qual é o quinhão que o Eterno está destinando a nós, porque Abraão, ele não comprou nada para ele. Ele só foi um administrador, ele foi um agente. Nós somos um agente espiritual legal. Nós estamos trabalhando no reino espiritual, gente, num plano eterno, num plano redimensionado, tridimensionado, gente. E nós estamos nos movendo como esses agentes legais, porque Deus trabalha com legislação, com jurisprudência. Falamos isso em Bereshit. Adão trabalha com jurisprudência, o pecado entrou por Adão, e o pecado foi removido pelo segundo Adão. Há toda uma jurisprudência sendo refeita, e nós nos movemos assim. Então, cada vez que você assina um documento em cartório, cada vez que você assina um recibo de compra e venda, cada vez que você adquire algo ou vende algo, isso é profético espiritual, isso é um quinhão para todo um plano eterno. Comprei um terreno, Kelvin, ali em Piraquara. O que Deus pretende com isso? Porque Deus trabalha com pontos de interseção na terra. Nós somos Beit El, a casa de Deus, a porta dos céus na terra. Onde você está, ali está estabelecida a porta dos céus na terra. Tudo que você faz não é por um acaso, é um quinhão. Eu agora sou um cidadão de Curitiba. Eu não sou um cidadão brasileiro. E outra coisa, brasileiro já é um termo que tem em si uma maldição empregada. Eu sou um cidadão do céu na terra, legislando na terra. Tudo isso é muito profético, tudo isso é muito espiritual. Venha o teu reino, aqui na terra como é no céu. Então, quando nós fazemos essa oração, venha o teu reino, Pai, como é no céu, aqui para a terra. Cada vez que a gente se move, cada vez que a gente... Segunda-feira você levanta para ir para o seu trabalho. Tudo isso já é uma administração espiritual e profética daquilo que Deus pretende fazer na terra. É uma herança que já está sendo destinada. Em relação aos filhos, em relação à dinastia. Vamos entender dinastia. Aliança feita e jurada, uma dinastia. Salmo 89. Diga-me, vai. Eu acho que por falta dessa consciência disso, nós vivemos uma mediocridade. Mediocridade temporal. A gente acha que a gente é o fim em nós mesmos, que tudo diz respeito a nós mesmos. Não. E a respeito, irmãos, de velhice também. A velhice está no controle de Deus. Deus estava no controle da morte de Sara. Não vai estar no controle da nossa morte? Como filhos de Abraão pela fé, filhos de Sara pela fé, sobre a nossa aposentadoria. Eu fico pensando assim, irmãos, eu não recolho INSS, eu não fiz um plano de previdência, não estou falando que é correto, não estou falando que é responsável ou irresponsável, não estou entrando no mérito. Eu não fui orientado a fazer e nem tive reservas para fazer. Sabe o que eu penso? Quando chegar a hora da minha aposentadoria, Deus vai ter que me recolher cedo. Porque como é que ele vai me sustentar? Ou vai ser sobrenatural, como já tem sido. Já tem sido. E vai continuar sendo sobrenatural. O pão nosso de cada dia. E, gente, o pão nosso de cada dia é o pão de cada dia, não é a futilidade de cada dia. É o pão de cada dia. É a gasolina para ir fazer aquilo que realmente a gente precisa fazer. Só. É só ligar. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. Deus só vai te dar gasolina se for para você ligar algo na terra e no céu. Não, mas você tem que tirar férias com a família em Orlando. Isso é imposição social. Se puder ir, vai, seja benção e abençoe, e descanse, e se alegre, e compre presente, tudo isso pode ser. Eu estou falando de relevância espiritual, ligar na terra, ligar no céu, de sobrevivência, de subsistência. Tudo está no controle do Eterno. Mas nós não somos o fim nós mesmos, não há temporariedade para Deus. A nossa vida temporal, ela só diz respeito a um serviço atemporal e eterno.
O que o Kelvin vai realizar na Terra? O que o Carlinhos, o Felipe vai realizar? O que nós estamos realizando e vamos realizar ainda? Porque quando pararmos de realizar, expira. Nós estamos muito submissos ao que a sociedade dita. Totalmente. Estamos ligados Totalmente. aos espirituais. Totalmente. A nossa sobrevivência. Misericórdia, é verdade. Totalmente. Então, irmãos, assim como Deus estava no controle da vida e da morte de Sara, e a vida e a morte dela foi um processo, foi uma ligação, sabe? Foi uma administração. Foi uma administração. Assim é com a nossa vida e com os nossos filhos. Olha a dinastia, 89:1. Cantarei para sempre as tuas misericórdias. Ó Adonai, meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Olha aqui, ó. Proclamarmos às futuras gerações a fidelidade do Eterno. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre, e a tua fidelidade tu a confirmarás nos céus, dizendo: fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade, e firmarei o teu trono de geração em geração. Qual foi a promessa feita? Para sempre estabelecerei a tua posteridade, e firmarei o teu trono de geração em geração. Quem é o trono de Davi? São 14 gerações de Abraão até Davi. 14 gerações de Davi até o exílio babilônico. 14 gerações do exílio babilônico até Yeshua, o Nazareno. José era pai de Davi, filho de José, da linhagem de Davi. Gente, linhagem. Qual é a sua linhagem? Qual é a sua linhagem? Olha só. Quem é a posteridade de Davi? Quem é a geração de Davi? Quem é? Vamos em frente. Vamos para a vídeo relaxado. A evidência da filiação de Abraão. Mateus 3, 7 e 10. João Batista, para os fariseus. Vocês ficam aí enchendo a boca para dizer que vocês são filhos de Abraão. Eu quero dizer para vocês, João Batista falando, para os fariseus. Até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Aí nós vemos o desenrolar disso. Nem todos os de Israel são verdadeiramente Israel. Nem os descendentes de Abraão são todos filhos de Abraão. Eu estou falando de herança, estou falando de promessa, estou falando de quinhão, estou falando de nós sermos uma herança, uma promessa. E no desenrolar de nós, através de nós também. O que vai se dar a partir da minha vida? Esse processo que está sendo desenrolado desde Abraão, como é que eu estou participando disso? Qual tem sido a minha participação nessa linhagem? Honra os pais, honra a sua geração, honra os seus progenitores. Isso fala de siga uma linhagem, prossiga numa linhagem. Os meus pais da fé são Abraão, Isaac e Jacó. Eles são os progenitores dessa linhagem. Vamos em frente. Mais um pouquinho. Romanos 9. Vamos rapidamente lá. Rapidamente, rapidinho. Estamos juntos? Amém. Então tá bom. Glória a Deus. Romanos 9, 6 ao 10. Olha comigo. Diga, eu sou continuidade dessa linhagem. Vamos lá, 9, 6 e 10. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato. Opa! Nem por serem descendentes de Abraão são todos os seus filhos. Opa! Mas em Isaac será chamada a sua descendência. Ok? Vamos em frente. Isto é, os filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Quem são os filhos da promessa? Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei a Sara e ela terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaac, nosso pai. Olha a importância de Isaac, olha a importância de Rebeca, olha a importância de Sara. Vamos em frente. Gálatas 3. Corre um pouquinho comigo lá. Gálatas 3, 16. Gálatas 3, 16 e depois o 29. Gálatas 3, 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz a todos os descendentes, como que se falando de muitos, porém de um só, ao seu descendente, que é o Messias,
A promessa de Gênesis 12, 7, de uma herança, de uma aliança, de uma promessa destinada ao descendente de Abraão, Gênesis 12, verso 7, era finalmente destinada ao Messias, que é descendente de Abraão. Foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos muitos descendentes, mas ao seu descendente, que é Cristo. Paulo falando. Pula lá para o verso 29, do capítulo 3. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora... fui lá para o 4, gente, desculpa. 3:29. Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então também há herança e também há descendência, porque estamos em Cristo. Vamos em frente. Jesus, Yeshua, é a dinastia prometida a Davi, lá no Salmo 89. Vamos em frente. Mateus 1,17. Mateus 1,17. Mateus 1,17. Falamos aqui das gerações. De Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio, mais 14 gerações. Do exílio até Cristo, mais 14 gerações. Verso 18. Ora, o nascimento de Yeshua, o Mashiach, foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada de Yosef, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. É claro? Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. O que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Yeshua, porque ele, Yeshua, salvação é Yeshua, no hebraico, Yashua. O nome dele será Yeshua, porque ele, Yashua, o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por Adonai, por intermédio do profeta. Qual profeta? Isaías capítulo 7. E eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Deus conosco. O nome do filho de Maria? Deus conosco. Ok. Então Jesus vem se revelando aqui como filho de Davi, filho de José. José era da linhagem de Davi. Ok? Estamos juntos? Estamos acabando. Capítulo 2, 22 de Mateus. 2, 22 e 23. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar do seu pai, Arquelau, filho de Herodes, tá? Temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, ele será chamado Nazareno. Quem? Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, descendência e cumprimento de Abraão. Romanos 8, 17. Pula lá. Romanos 8, 17. Ele virá da Nazaré, da Galileia. 8, 17 de Romanos. 8, 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, e herdeiros de Deus, e cordeiros com o Messias. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Quem quer ser glorificado com o Messias? Quem quer sofrer com ele? Se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. Somos herdeiros e cordeiros com ele. Nós somos herdeiros e cordeiros com ele. Então, quem é o filho de Deus? É o filho de Davi. E quem é o filho de Davi? É o filho de José. E quem é o filho de José? Quem é José? É o tronco de Jessé, de Davi. Isaías 11. É a dinastia prometida a Abraão e prometida a Davi, porque Davi é filho de Abraão, segundo a linhagem. Linhagem, fala comigo, linhagem. Olha, eu tenho que voltar para a linhagem. Nós temos que voltar para a linhagem. Qual é a linhagem? A herança está condicionada à linhagem, aos descendentes legítimos, à linhagem. O propósito da nossa emuná é ser fiel, é permanecer fiel. Não é fé saravá, não é fé abracadabra, é fé permanecer fiel. E a herança é mediante uma obediência.
a nossa herança virá em conformidade à nossa obediência. Obediência a quê? A uma posição correta de linhagem. Voltarmos à nossa linhagem. Vamos lá para Hebreus 11. É a última referência, viu, gente? Acabou aqui. Hebreus 11, 8 a 16. Vou acabar meio dia em ponto hoje. Deus seja louvado. Hebreus 11, 8 ao 16. Hebreus 11, 8 ao 16. Abriu? Sim. 8, 16. Pela fé, Abraão, quando chamado, qual é o verbo de ação aqui? Abraão o quê? Foi chamado. Abraão o quê? Creu. Obedeceu. Obedeceu. Abraão obedeceu quando foi chamado, a fim de ir para um lugar que devia receber por Herança. e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou, diga peregrinou, Peregrinou. diga eu sou chamado Eu sou chamado para ser para ser um peregrino peregrino. na terra da promessa. E Abraão foi chamado pela fé para peregrinar na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó. Viu? Ele habitou em tenda com o filho, com o neto. Foi habitando em tenda. Em tenda. Sou estrangeiro e morador em Canaã. Lembra disso? E Ló, querendo ser príncipe entre os de Sodoma, ser juiz sobre Sodoma. E Abraão, sou apenas peregrino e morador aqui. Uma terra que era para ele. Porque aguardava, verso 10, aguardava a cidade que tem fundamentos, a qual Deus é o arquiteto e edificador. Vai morar onde? Olha Deus. Uma cidade cujos fundamentos foi o próprio Deus quem lançou. Ele é arquiteto, edificador, consultor. Pula lá para o verso 13. Todos estes, uma posteridade interessante, verso 12 um pouquinho. Aliás, já amortecido, de Abraão saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu. Lembra de Abraão lutando contra o amortecimento do seu próprio corpo? Saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido o quê? As promessas. Vendo-as, porém, de longe, saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Eles viram a promessa e saudavam a promessa de longe, confessando que eram o quê? Peregrino. Liane, aqui, Betinho, aqui, Carlinhos. Está vendo uma promessa? Saude a promessa de longe. Olha Deus. Confesse, eu sou peregrino aqui. Sou peregrino. Sabe a promessa? Sabe, no meu caso, a aposentadoria, o Raul falou dessa preocupação também, nesse tempo. Sabe essas coisas todas? Saude de longe. Saude de longe. Saude de longe. Saude. E confessa, eu sou peregrino e estrangeiro aqui. Aleluia. Sou peregrino. Sabe o meu estabelecimento? Sabe os meus filhos? A casa dos meus filhos? A casa dos meus netos? Eu habito em tendas. Como Abraão habitou em tendas com seu filho Isaac e com seu neto Jacó. Estamos de passagem. Estamos em tendas. Saude de longe. Confesse, eu sou peregrino e estrangeiro aqui. Olha só. Porque os que falam deste modo, fala comigo, os que falam deste modo, manifestam Manifestam. estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Ai que vontade de voltar. Ai que vontade de voltar. Ai que vontade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, aquela que desce do céu. Por isso Deus não se envergonha deles. Uau! Deus se envergonha de você ou não? Deus não pode se envergonhar de você. Porque você pertence a Ele. E de ser chamado seu Deus. Eu sou o Deus de Abraão. Eu coloco o meu sopro do Ruach no seu nome. Você não se chama mais Abraão, mas Abraão. Porque o meu nome está dentro do seu nome. E eu também passaria a ser chamado o Deus de Abraão e de Isaac, de Jacó. Verso 16. Agora, os que aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Desculpa, verso 15. Se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Verso 16. Mas agora aspiram
uma pátria superior, isto é, uma pátria que desce do céu a celestial. Pátria, aqui, gente, para Hebreus 11, é paresis, que quer dizer linhagem. Verso 16. Nós aspiramos uma linhagem superior, isto é, a que desce do céu, a celestial. Esta é a minha linhagem. Esta é a minha herança. Esta é a minha promessa. Este é o meu quinhão. Tudo que eu faço aqui na terra é simplesmente para me conectar de volta a essa linhagem, que é a pátria que desce do céu, que é a celestial. Pátria, paresis no grego, que fala de linhagem, de família. Então nós temos que o primeiro mandamento com promessa qual que é? Honrar pai e mãe. Para que tenha o quê? E seja. O que é honrar pai e mãe? Quem é meu pai e minha mãe? Quem é meu pai e minha mãe? Abraão e Isaac. Quem é a minha linhagem que eu tenho que honrar? Abraão e Isaac. Para quê? Para que eu seja próspero. Para quê? Para que eu tenha vida longa na terra. Nós conversávamos ontem. E os mansos herdarão a terra. E essa é a nossa herança. Mas então, e o meu terreno em Piraquara, em Felipe? E a minha casa em Pinhais? Tudo quinhão. Tudo quinhão. Mas a minha herança de fato, aquilo que eu vou deixar para os meus filhos de fato, e para os meus netos de fato, desce do céu. Essa é a minha linhagem. Vivemos em tendas. Nós compramos e vendemos, mas nós não somos adquiridos por nada. Nós não somos comprados e adquiridos por nada. Compramos e adquirimos, lavramos documentação, assinamos recibo de compra e venda. Entende? Adquirimos. Mas tudo diz respeito a um propósito muito mais infinito, muito mais eterno, muito mais nobre, muito mais celestial, muito mais redimensionado. Ok? Todavia, tudo que ligamos aqui tem que ser ligado, tudo aqui tem que ser uma jurisprudência. Tá bom? Esse é o nosso serviço para o eterno, esse é o nosso culto racional. Eu estava vendo a raiz da palavra paróquia, paroikia, peregrinos indo para a sua pátria, fora da pátria, indo para a sua pátria. Então nós, que entendemos assim, somos verdadeiros Paroquianos. Legal. E hebreu é aquele que atravessa, mas também há uma outra definição que é aquele que está em constante mutação, constante mudança, constante mudança. Quem são os hebreus? Quem são os judeus? Acabamos de ler aqui em Romanos 9. Os judeus não são necessariamente os judeus. Os israelitas não são necessariamente os israelitas. Os filhos de Abraão não são necessariamente os filhos de Abraão. Nós estamos entrando nessa linhagem, gente. Nós temos que entrar nesse modelo, nessa mesma conduta de Abraão. Tá bom? Vamos orar, gente? Amém. Pai eterno. Pai eterno. Fique em pé no seu lugar. Senhor. Fique em pé no seu lugar. Obrigado. Pai eterno, nós tivemos aqui hoje muita informação e muita teoria, mas há aqui, Pai, um exemplo de conduta, um exemplo de procedimento, um modelo de como devemos nos mover na terra, de como temos que agir na terra. Pai, e aqui, Pai, um quinhão tem sido revelado a nós, ó Pai. Uma sepultura veio se tornar um terreno veio se tornar uma propriedade veio se tornar a concretização de uma promessa. Amém. E uma promessa de toda uma herança, de toda uma dinastia, de toda uma descendência. Amém. Ó Deus, e nós precisamos voltar os nossos olhos, ó Pai. Como diz o autor de Hebreus, se eu pudesse saber, se eu pudesse ter informação de onde foi que eu saí, para que então eu pudesse voltar. Mas já que eu não sei de onde eu saí, para onde que eu tenho que voltar, então eu vou aspirar uma pátria que desce do céu para a terra. Isto é celestial. Esta é a minha linhagem. Essa é a minha pátria. Esse é o meu lugar.
Então nós temos, ó Pai, que nos voltar para esse lugar, voltar os Amém. nossos olhos para este lugar, Amém. Pai, em nome de Yeshua. Senhor. Pai, em nome de Yeshua. Sim. Que Adonai nos abençoe e nos guarde, que Adonai faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Amém. Que Adonai sobre nós levante o seu rosto e nos dê a shalom. Que a graça do Senhor Yeshua, que o amor de Deus o Pai e as consolações e comunhão do Ruach HaKodesh estejam sobre nós nesse Shabat e ao longo dessa semana, Senhor. Devolve, Pai, coloca os nossos olhos de volta, Pai, a nossa linhagem, de onde nós saímos e para onde nós temos que voltar. Sim, Senhor. Assim seja.